Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar uma história linda, abençoada, como todas as outras mensagens da palavra de Deus, né, do livro da Bíblia. Vamos falar de Zaqueu, né? Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. Hoje vamos falar dele. Se encontra a história no livro de Lucas, no capítulo 19, do 1 ao 10. Vamos lá? Para a leitura da palavra, vamos orar e que Deus abençoe esse dia, que essa mensagem venha falar ao nosso coração. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede, Pai. Eu agradeço pelo teu cuidado com a minha família, eu agradeço pelo teu cuidado com cada um, Senhor. Deus maravilhoso, que o Senhor continue abençoando cada família, Senhor. Deus amado, visita cada um, visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles, Senhor, que não tem esperança, visita aqueles, Senhor, que se acham perdidos, visita aqueles, Senhor, que estão desencorajados, ó Pai. Que essa mensagem venha encorajá-los, Senhor. Assim como Zaqueu não deixou que nada o impedisse de ter o encontro com Jesus. Amém. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado, alguém restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Vemos aqui relatando na palavra de Deus a história de Zaqueu. Zaqueu era publicano, cobrador de impostos. Zaqueu era mal visto, né, pelos judeus, porque era como se ele fosse um traidor, né? Ele trabalhava para a Receita Federal, né, de Roma ali, cobrando impostos. Eles cobravam mais do que devia do seu povo, né? E os cobradores de impostos publicanos, eles eram ricos às custas das pessoas, né? Então, as pessoas via ele como ladrão, e ele era bem mal visto no meio deles ali, né? No meio de todos ali. Aliás, todos os publicanos eram mal vistos. E ele extorquia, né, o povo a fim de receber o que? Lucro para eles, né? Então, os publicanos, ele era o quê? Eles eram muito ricos, né? E eles eram considerados o quê? Ladrões e inimigo do povo, né? Por causa disso, porque eles roubavam, né? E muito. Então a gente vê isso no versículo 19, 2, né? Que Zaqueu era o maioral, quer dizer, Zaqueu ele era o chefe, né? A gente vendo aqui, prestar atenção no versículo 2, ele contratava as outras pessoas, né? Também para cobrar impostos. No versículo 3, Zaqueu, procurava ver quem era Jesus. Então Zaqueu soube de Jesus, que Jesus ia passar ali em Jericó, e Zaqueu queria ver quem era Jesus. Então Zaqueu, ele era
pequeno. A palavra de Deus fala que ele era de baixa estatura. Então, Zaqueu era pequeno. A multidão seguia muito Jesus, era muita gente. E Zaqueu, por ser pequeno, ele não conseguiu passar ali pela multidão. Então, ele sabia que Jesus iria passar por uma árvore, que é um sícomoro. Tem gente que conhece por o nome uma figueira brava, figueira brava. Tem Bíblia que fala assim, a minha aqui está escrita sícomoro. Então, Zaqueu, ele correu, né? A gente não imagina se ele deu muita volta, não, fala multidão, era muita gente. E ele correu para subir nessa árvore, porque ele sabia, a palavra de Deus aqui é clara, Zaqueu sabia que Jesus iria passar por ali. Então ele correu e subiu nessa árvore. A Bíblia não relata por quanto tempo que ele ficou ali esperando Jesus passar. Ele sabia que Jesus iria passar ali, então ele ficou aguardando, porque ele queria ver Jesus. Então, no versículo 5, é impressionante que a gente vê, Zaqueu, ele queria ver Jesus, né? E no versículo 5, Jesus que vê Zaqueu, né? Não foi Zaqueu que viu Jesus, foi Jesus que viu Zaqueu e chamou ali no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. Então, Jesus sabia que Zaqueu estava ali, né? Ele olhou para cima. A palavra de Deus relata, é clara. E Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Essa pressa, a gente não sabe como ele desceu, se ele escorregou, se ele pulou, mas Zaqueu desceu com alegria. Imagina a alegria para receber Jesus na casa dele. Um homem que era mal visto por todos e recebeu o mestre em sua casa. Era uma alegria enorme. Porque Jesus, ele tinha urgência de salvar Zaqueu e a família dele. Jesus já conhecia, Jesus já sabia que Zaqueu estava ali naquela árvore. Então, no versículo 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara na casa de um homem pecador. Então, aqui, a revolta daquelas pessoas, começaram murmurando um com o outro, que é isso que ele está fazendo. E é impressionante, porque esse versículo, ele relata algo que tem muitos impedimentos, muito de nós deixamos de aceitar Jesus por causa de um pai, por causa de uma mãe, por causa de um irmão, porque por vir de outra religião, às vezes as pessoas acham, tá contra a doutrina de Cristo, tá contra os ensinamentos de Cristo. Eu lembro que quando a minha irmã aceitou Jesus, foi uma revolta lá em casa, né? A minha primeira irmã, graças a Deus, né? Uma deu o primeiro passo e através dessa a família já quase toda alcançada para a glória de Deus. Eu sou uma dessas que dei muito trabalho, né? Graças a Deus, eles oraram muito por mim. Hoje estou aqui, né? Porque eu achava que eu ia me afastar, não sei, muitos impedimentos iriam impedir de eu aceitar Jesus, né? Era as farras, festa, amizades, amigos, e muitos têm esse impedimento mesmo. Acha que eu vou aceitar Jesus, os meus amigos vão afastar de mim, as minhas amigas não vão querer mais saber de mim. Eu vou aceitar Jesus, o meu pai vai ser contra, a minha mãe vai ser contra, meus irmãos vão ser contra. E realmente isso acontece por falta de entendimento, né? Por causa da religiosidade
que nós temos muitas vezes, então a gente acha que nós estamos, as pessoas acham que nós estamos contra a família, e não é isso. Jesus, ele veio, e essa palavra é bem clara, para salvar toda a família. A minha casa é do Senhor, eu e a minha casa, como Josué mesmo fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, quando veio, ele veio para todos. E aqui essa mensagem é muito clara, que nós devemos aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Só tem um caminho, através de Jesus Cristo, né? E Zaqueu aqui, ele teve vários impedimentos, aquela multidão que apertava Jesus. Zaqueu não conseguiu chegar perto de Jesus, e ele queria ver Jesus, ele era pequeno, de baixa estatura. Então ele teve uma ideia. Ele falou: o único meio de eu ver Jesus, e ele queria ver Jesus, é correndo e subir naquela árvore e ficar ali esperando, porque Jesus vai passar por ali, né? Por aquele caminho. Então ele correu, não sabemos o tamanho da volta que ele deu, mas ele correu. Imagina, ele pequeno correndo para subir naquela árvore e ficou ali aguardando o mestre passar. E o impressionante que a gente vê aqui, que não foi Zaqueu que viu Jesus, mas sim Jesus viu Zaqueu. Jesus já sabia que Zaqueu estava ali. E Jesus, quando olha para cima, falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus viu Zaqueu, Jesus me viu, Jesus viu meus irmãos, Jesus vê a minha família, Jesus vê a minha casa, e Ele tem plano de salvação para todos nós. Eu creio no poder do Senhor, eu creio que a minha casa vai ser salva. E Zaqueu ali desceu depressa. A palavra de Deus fala que Zaqueu desceu depressa e recebeu com a alegria. Imagina isso, meus irmãos. E ali aquela multidão que seguia Jesus. Muitas vezes nós achamos que a multidão a gente está em volta de multidão, é maravilhoso, é bênção, e muitas vezes não é. Muitas vezes aquela multidão nos impede de chegar até Deus, muitas vezes aquela multidão nos atrapalha. E Jesus aqui, a gente vê que é maravilhoso essa mensagem, meus amados. Jesus ir para a casa de um pecador, e aquela multidão murmurando. Todos, a palavra de Deus aqui é bem clara, fala que todos murmuraram, porque ele entrou na casa de um pecador, todos se revoltaram, porque eles não queriam que a salvação chegasse na casa de Zaqueu, porque Zaqueu era ladrão, era cobrador de impostos, ele não merecia a salvação, mas a salvação é para todos nós. E Jesus, ele veio buscar os que estavam perdidos. Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para todos nós. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele escolhe todos, né? Nós que temos que aceitar Jesus, porque ele já escolheu todos, ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Que nós venhamos aceitar Jesus, vamos receber Jesus em nossa casa, assim como Zaqueu. Zaqueu desceu depressa, Zaqueu recebeu Jesus em sua casa com alegria. E Zaqueu, enquanto os outros murmuravam que Jesus estava na casa de um publicano, de um pecador, Zaqueu, ele reconheceu o erro dele. Zaqueu, ele falou: Senhor, darei aos pobres a metade dos meus bens. E a palavra de Deus fala que Zaqueu era rico. E Zaqueu falou que ia devolver a metade dos bens. E depois ele ainda fala: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aleluia, para a glória de Deus. Porque o Senhor veio buscar e achar os perdidos. Amém? Aí vemos aqui, imediatamente ele
ele fala isso, né? Que daria, que ele levantou e falou: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, eu devolvo 4 vezes mais. Zaqueu se arrependeu. Ele se arrependeu, que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. Então Jesus lhe, no versículo 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então, porque houve arrependimento, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, no versículo 10. Ele veio buscar e salvar os que estão perdidos. O que as pessoas não dão nada, Jesus vê. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus veio para o pobre, para o rico. Jesus veio para todos. Cabe a nós aceitar e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele aqui, ele queria ver Jesus, né? O desejo dele era ver Jesus, e Jesus viu ele. E através da vida de Zaqueu, a família de Zaqueu foi salva. E aqui a multidão tentava impedir que ele fosse salvo, né? Porque primeiro ele teve obstáculo, porque ele era pequeno e não conseguia passar por meio da multidão. Ele correu para subir nesse pé de zíncômoro, nessa árvore. Ele deve ter corrido muito, a gente não sabe, mas deve ter tido impedimentos também para chegar até ali. Ele subiu e ficou aguardando. E quando Jesus chega, Jesus a vê. Ele queria ver, mas Jesus vê ele. E Jesus fala: desce depressa que hoje me convém pousar em tua casa. Então Jesus levou salvação para a vida de Zaqueu, para a casa de Zaqueu. E muitas vezes a multidão nos impede de receber Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Muitas vezes nós temos medos de ficar sozinhos, de ser abandonados, mas nós temos que saber que Jesus não nos abandona, que se a nossa família nos amar, vai nos alegrar com a nossa decisão de servir ao Senhor, porque só Jesus salva, é o único caminho, Jesus liberta, Jesus nos transforma. Então Zaqueu não olhou por impedimento, Zaqueu não olhou para as dificuldades, né? Zaqueu olhou para Jesus porque ele queria ver, ele queria conhecer Jesus. E através dessa decisão, Jesus salvou ele e sua família. E vimos aqui também um outro exemplo, o cego de Jericó. O cego de Jericó, ele teve tudo para desistir, né? De enxergar. Ele estava ali mendigando e a multidão passa, Jesus passa e ele, com aquele barulho, ele com certeza soube que era Jesus e ele começou ali gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E muitos mandaram ele ali não importunar o mestre, não continuar gritando. Eles tentaram impedir ele de alguma forma, mas quanto mais eles tentavam impedir, mandar ele calar a boca, para de gritar, para de incomodar o mestre, ele gritava ainda mais. E Jesus vai e chama. E Jesus restaura, aleluia, a fé dele. Jesus restaura a saúde, a cura. Ele volta a ver, ele volta a enxergar, ele larga aquela vida pecaminosa ali, quando ele solta a capa, ele deixa de ser mendigo, ele se torna a ser um filho de Deus, ali naquele momento. Quando ele aceita ali Jesus, ele está ali: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus sabia o que ele queria, o que ele precisava. E aqui
É impressionante. Jesus sabendo de tudo, mas queria ouvir dele. E Jesus fala: o que queres que eu te faça? E ele: Senhor, que eu veja. Senhor, restaure a minha saúde. Senhor, que eu seja curado, que eu seja liberto. E Jesus restaura a saúde e cura ele. E assim somos nós. Muitas vezes Jesus quer ouvir de nós. Jesus já sabe o que precisamos e o que necessitamos, mas ele quer ouvir de nós. Senhor, me salva. Senhor, me liberta. Senhor, restaura a minha vida, a minha saúde. Nós precisamos falar com o Senhor. Essa mensagem, ela fala o meu coração muito grande. E eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, assim como a família de Zaqueu foi salva. Nós temos que ter a certeza e convicção que Jesus salvará a nossa família, né? Que venhamos ser tocados pelo Espírito Santo e que não venhamos desistir nunca da nossa família, porque Jesus, assim como salvou, Jesus teve um plano de salvação na família de Zaqueu. Jesus também ele quer nos restituir, nos salvar, nos libertar e salvar a nossa família. Que sejamos gratos a Deus, que possamos glorificar o nome do Senhor, mesmo não vendo, mas crendo que Jesus, ele continua salvando, libertando. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa passagem, Senhor, na tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem plano de salvação para a nossa casa, para a nossa família, ó Pai. Assim como o Senhor, Pai, teve ali, salvou a família de Zaqueu, Pai. Que sejamos tocados pelo Espírito Santo, que sejamos gratos, Senhor, e que a cada dia estejamos firmes na tua palavra e crendo, Senhor, em ti, Pai. Que nada e nem ninguém, Senhor, nos impeça de te servir, de te adorar em espírito e em verdade. E assim, meu Pai, como Zaqueu teve dificuldade, mas não desistiu de ter esse encontro com o Senhor, que nós, Pai, nunca desistiremos, Pai, dos nossos familiares, porque eles também, assim como Zaqueu, irão ser salvos para a glória de Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus. Eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.